Quando a Índia colonial foi explorada pelos britânicos, e com isso consequentemente separada, os muçulmanos se deslocaram principalmente para essa região. O Paquistão foi inicialmente criado para atender às demandas da população muçulmana da Índia por um país próprio. Desde então, o país enfrentou graves crises políticas internas e se envolveu em conflitos regionais. A origem da palavra Paquistão é motivo de debate. Uma das teorias aceitas é que o nome vem do vocábulo persa. Pak significa puro e Stan, que significa terra, ou seja, terra dos puros. No caso, o nome seria uma referência à pureza da fé islâmica. O Paquistão tem uma população de 231 milhões de pessoas, tornando o quinto país mais populoso do mundo. Para se ter ideia, o Brasil veio logo atrás com 215 milhões de pessoas. A diferença é que esse país é menor do que o estado do Mato Grosso, apresentando um território de 796 mil quilômetros quadrados, o que ocasiona uma elevada densidade populacional. A capital do Paquistão é Islamabad, mas essa não é sua maior cidade. A maior cidade é Karachi. Com quase 16 milhões de pessoas, a cidade é a capital da província de Sindh, no sul do Paquistão, sendo um importante centro econômico e financeiro. A cidade de Karachi enfrenta problemas de calor extremo. Em abril de 2021, uma onda de calor atingiu 45 graus, causando 1.200 mortes pela cidade. Os habitantes com mais condições financeiras utilizam aparelhos de ar-condicionado para fugir do calor. O uso desse aparelho no Paquistão representa cerca de 20% do gasto com eletricidade em todo o país. As pessoas acabam enfrentando um estado mais lento de vida, causado pela temperatura quente. Contudo, esse não é um dos seus piores problemas. Lahore, mais ao norte do país, é considerada a cidade com o ar mais poluído do mundo. De acordo com a OMS, cerca de 120 mil pessoas morrem no Paquistão por poluição do ar todos os anos, roubando ainda 5 anos da expectativa média de vida das pessoas que vivem por lá. Esta mega cidade de 11 milhões de pessoas perto da fronteira com a Índia já foi a capital do Império Mongol e continua sendo o epicentro cultural do Paquistão. Toda a cidade é coberta por poeira e fumaça proveniente do consumo de diesel e carvão, além de gases industriais tóxicos sem qualquer regulação. Donos de lojas constantemente tentam limpar seus produtos porque tudo fica empoeirado e sujo. Aqui a poeira domina, com diversas pessoas encontrando dificuldades para respirar. A respiração na cidade é equivalente a fumar 15 cigarros diariamente, ultrapassando em 9 vezes o nível de poluição de ar considerada seguro, com a neblina densa se tornando uma espécie de quinta estação do ano. Ainda por cima, suar no clima mais quente do país é uma experiência desagradável. A poeira que cobre o seu corpo em poucos minutos pode se transformar em algo parecido com lama. Por toda a cidade agitada é comum ver esgotos a céu aberto, com a vida crescendo ao seu redor. O mau cheiro faz parte desse cenário caótico. Da mesma forma que vendedores de carne em suas lojas ou barracas não possuem o hábito de conservar seus alimentos em locais fechados ou refrigerados, sendo comum ver milhares de moscas ou ratos pelas calçadas e ruas. E por causa desse número alarmante de ratos, faz parte da rotina ver falcões sobrevoando os céus, além de gatos espalhados em cada esquina. Não o bastante, em vários cantos existem pilhas de lixos. Observe que até cabos elétricos desordenados, postes e muros acumulam lixo, sem nenhum tipo de higiene. A coleta de lixo se torna ineficiente na cidade, se amontoando sem controle. Aliás, cabos elétricos sobrepostos com essa formação irregular causam perda de tempo em reparos quando há queda de energia por aqui. A maior parte está em uma altura mínima, com pedestres podendo entrar em contato, causando acidentes. Pedintes são comuns pela cidade, e por conta do desemprego em destinos mais populares, existem um tipo diferente de vendedores ambulantes, que capturam pássaros em gaiolas e os liberta em troca de dinheiro com turistas. Em Lahore, a segunda maior cidade do país, também abriga a indústria cinematográfica mais famosa do Paquistão, Bollywood, que foi fundada em 1920 e produziu mais de 10 mil filmes que lidam com temas melodramáticos. Nos pontos mais movimentados do Paquistão, pessoas dividem espaço com veículos nas ruas. E diferente de outros lugares, aqui, carros, ônibus e motos têm preferência, não respeitando as pessoas que transitam sem espaço nas calçadas. Ainda por cima, é regular ver motoristas dirigindo na contramão e pessoas viajando em cima de caminhões lotados. O uso de motocicletas é predominante no país, tanto pela facilidade de se locomover e os custos mais baixos de meio de transporte.
As pessoas são orientadas a usar o transporte público e até mesmo motoristas que dirigem sozinhos são instruídos pelo governo para dar carona para outros que precisam se locomover, com a existência de aplicativos móveis para compartilhar essas viagens. Tudo para baixar o uso de veículos por todo o país. De forma lenta, o governo paquistanês vem tentando implementar medidas para combater a poluição, o que faz sentido, pois há diversos impactos econômicos causados por esse mal. Porém, isso é uma realidade muito distante. A poluição do ar reduz a produtividade dos trabalhadores, causando impactos bilionários para o país, afetando diretamente seu PIB. E ainda aumenta os custos de saúde com tratamentos médicos e prejudica o turismo por motivos óbvios. Por conta do período que o país ficou sob o domínio britânico, o inglês se tornou a segunda língua mais falada. Porém, a sua língua oficial é o Urdu. De toda a sua população, apenas 57% são alfabetizadas. E como acontece na maioria dos países de origem islâmica, a venda de álcool é proibida para seus habitantes. Porém, estrangeiros e não muçulmanos podem comprá-lo em determinados pontos. Curiosamente, se você possui ou conhece alguém que tem uma bola de futebol em casa, muito provavelmente é de origem paquistanesa. Esse país é o maior fabricante do mundo desse produto. Cerca de 70% de todas as bolas de futebol do planeta são feitas em uma das 1000 fábricas no nordeste do país, na cidade de Sialkot. Empresas famosas como Nike e Adidas operam com fabricantes da região. Mais de 60 mil pessoas trabalham nessas fábricas, com mulheres representando a maioria. Ainda por cima, a maior parte do trabalho é feita manualmente, demandando várias horas para confeccionar uma bola. Mesmo nessa região, os salários são baixos, com os trabalhadores recebendo cerca de 75 centavos de dólar por unidade feita, enquanto as bolas de futebol são vendidas bem mais caras em outros países ao redor do mundo. Ironicamente, o esporte mais famoso do país não é o futebol, e sim o cricket. Os habitantes no Paquistão respiram esse esporte. Por todos os lugares se acompanha o cricket, com pessoas se aglomerando ao redor de TVs para assistir algum jogo. As crianças e jovens jogam cricket nas ruas e em vários lugares vazios, uma verdadeira febre. Outra indústria forte no Paquistão é a de fabricação de tijolo. Nem sempre é necessário uma máquina do tempo para viajar ao passado, bastando visitar um típico forno de tijolos na província paquistanesa de Punjab ou no deserto de Thar para evocar uma época em que os seres humanos exerciam trabalhos análogos à escravidão. Famílias inteiras trabalham nesses lugares, com crianças ajudando desde cedo. Tudo começa com a coleta de lama, depois carregam carrinhos de mão de péssima qualidade, além de moldar todo esse material com as próprias mãos em um calor infernal, vindo tanto do sol escaldante, como das fornalhas subterrâneas que também jogam fumaças espessas no ar. São mais de 20 mil dessas espalhadas por todo o Paquistão. Esforçando-se sem parar, a maioria ultrapassa as 10 horas de trabalho. Algumas famílias já trabalham nesses fornos há mais de 25 anos e 20% delas já desenvolveram algum tipo de doença crônica. Geralmente, problemas respiratórios são os mais comuns. Com pilhas e pilhas de tijolos sumindo nesse terreno hostil, essas famílias possuem dívidas colossais que os assombram por gerações e são inseridas e exploradas nesse mundo para poder se ver livre desse débito, que são, em sua maioria, contraídos por empréstimos devidos a ricos proprietários dessas terras. Ainda por cima, esses proprietários possuem laços com governos locais, tornando mais fácil evitar a fiscalização. Essa não é a única zona hostil no Paquistão. Na fronteira com o Afeganistão, existe uma área chamada de Trouble Area, literalmente uma zona problemática. Nas áreas tribais, de certa forma, as leis oficiais do Paquistão não se aplicam aqui, tendo a sua própria polícia local, pois nesse lugar existe um mercado gigantesco de vendas de armamento. Não estou exagerando. Quando o próprio Barack Obama era presidente, chamou essa região de um dos lugares mais perigosos do planeta, com ameaça constante de grupos talibaneses. Por aqui, pode-se comprar desde uma pistola a uma arma antiaérea. Praticamente todos nessa região possuem armas. Oficialmente no país, existem 6 milhões de armas, mas estima-se que esse número seja muito maior, cerca de 44 milhões, ou seja, praticamente 1/5 de toda a população paquistanesa. Grandes produtores de armas têm licença para trabalhar nessas fábricas, onde o governo recebe grandes quantidades de impostos vindos direto daqui. Isso faz com que atraia cada vez mais produtores para a área tribal. Oficialmente existem 9 países no mundo com armas nucleares,
Porém, apenas 5 deles teriam direito de as possuir, sendo que os Estados Unidos e a Rússia, duas das principais nações, possuem 90% de todas as ogivas nucleares do planeta. No entanto, outras 4 nações possuem essas armas nucleares, e um deles é o Paquistão, o único país islâmico a alcançar esse poder. Por ser visto como uma ameaça, isso o deixa isolado no cenário mundial, resultando em uma relação estreita com a China. Sendo assim, muitas estruturas no Paquistão, como barragens, portos e pontes, foram construídos por chineses onde são usados para rotas comerciais. Aproximadamente mais de 60 milhões de pessoas no país vivem abaixo da linha de pobreza com uma renda de menos de R$ 300 por mês. A pobreza é mais prevalente nas áreas rurais. E como a maior parte de sua população é proveniente dessas regiões, apenas 32% tem acesso à água potável manejada de forma segura. É frequente ver pessoas bebendo água nos mesmos copos em áreas comuns de consumo, como bazares, por exemplo. Crianças e adultos compartilham o mesmo copo sem qualquer restrição. Ainda por cima, escovar os dentes com água da torneira não é recomendado por guias da cidade. O Paquistão é uma nação de muitos contrastes. Há vários santuários espalhados pelo país e a religião desempenha um papel importante na vida cotidiana da maioria dos paquistaneses. A história do Paquistão é rica em eventos religiosos, sendo lar de muitas figuras importantes. Além disso, no meio de seu modo de vida controverso e dos problemas sociais enfrentados pela população, há também paisagens naturais exuberantes. São lugares incríveis, com uma rica diversidade de biomas, desde as praias do Mar Arábico até as montanhas nevadas do Himalaia. A segunda maior montanha do mundo se encontra no Paquistão. São 8.600 metros de altitude, um pouco menor que o Monte Everest. Mesmo assim, é considerada mais difícil de escalar pelos alpinistas por conta de sua inclinação e condições extremas. Se tratando de altitude, Karakoram é a estrada pavimentada mais elevada do mundo, com uma altura de mais de 4.700 metros, ligando o Paquistão à China. Esse lugar é um famoso ponto turístico por conta das vistas deslumbrantes entre as montanhas, além de ser uma importante rota comercial entre esses dois países. No Paquistão, as pessoas ficam surpresas ao ver turistas, que é muito incomum no país. No geral, são tolerantes com visitantes, principalmente as pessoas mais jovens que, quando lidam com câmeras de estrangeiros, gostam de ser filmados e puxar uma boa conversa. Outros, além da conversa e gesto de amizade, oferecem chá para os visitantes, se orgulham fortemente de sua cultura e história e estão sempre dispostos a ajudar quem precisa. Com todos os contratempos que enfrentam ao longo de suas vidas, os paquistaneses também aprenderam a ser resilientes, encontrando sempre um meio de superar as adversidades. Obrigado por assistir até o final! Não deixe de conferir também esse vídeo de um lugar recheado de curiosidades, além de uma cultura incrível que está aparecendo aí na sua tela. Te aguardo lá!